sei se já comentaram com você, mas eu vou te dar uma notícia não muito agradável. O narcisista é a personificação do mal. Isso mesmo. O narcisista, em essência, ele não tem nada de bom para entregar para você. E ele já não quer fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Então, muitas pessoas, muitas mulheres, perdem a vida, têm prejuízo, correm risco de fato, né, dos mais variados aspectos, tentando acreditar na mudança que o narcisista promete, tentando acreditar que ele vai se curar, tentando acreditar que ele vai mudar, tentando, né, dando uma chance, acreditando que ele vai se regenerar, mas isso não vai acontecer. E ele sabe disso. E ele também sabe que ele é um ser desprovido de amor, ele sabe disso. E isso, inclusive, faz com que a ira dele cresça ainda mais, porque ele olha pra você, olha pra uma pessoa amorosa, uma pessoa saudável emocionalmente, né? Uma pessoa empata, e ele simplesmente odeia você por isso. E ele não consegue ser assim. Ele, infelizmente, só consegue ser mal. E o mal que eu digo está relacionado a vários aspectos. Não só ao transtorno em si, mas, né, a esse transtorno de personalidade, mas a questões psicológicas, emocionais e até espirituais, visto que uma pessoa ela é composta por um conjunto de aspectos, né? Então é muito importante a gente levar tudo isso em consideração. E o narcisista, na cabeça dele, como ele sabe quem ele é, como ele se veja como ele é, e ele sabe que ele é um miserável, né, uma pessoa miserável, ele vai, na cabeça dele, ele precisa encontrar mecanismos para que você permaneça junto com ele. Então, digamos que você, né, é uma mulher que tem um relacionamento com um narcisista. Ele vai sempre usar, não o amor, não o diálogo, não a empatia, não a compreensão, não o carinho, nada disso, ele não consegue fazer isso. Então, ele vai usar um mecanismo que é o mecanismo de medo, que é o mecanismo do controle para forçar, de alguma maneira, que você continue ainda nessa relação. Então isso vai complementar o vídeo que eu postei sobre ele ser uma pessoa sem visão, porque ele, pra te controlar, ele vai se sentir sempre ameaçado a perder o controle, e ele vai achar ele vai achar que a única opção que ele tem é controle, e na cabeça dele o controle só vai existir se você ser dependente dele de alguma maneira. Então ele precisa te desejar o mal, ele precisa fazer o mal pra você, pra que você dependa dele de algum jeito. Então, o narcisista, ele até pode falar, ele até pode te fazer acreditar, ele até pode ter algumas atitudes positivas em relação a você, mas elas não são verdadeiras e elas não vão se sustentar. Basta passar uma semana. Porque ele pode estar falando que quer o teu bem, mas ele está desejando o teu mal, e ele está agindo ativamente para que ele consiga conquistar isso, para que ele consiga chegar no intento dele, para que ele possa te controlar. Então ele vai fazer sucessivas tentativas para que isso aconteça. Quando ele ver que ele não chegou no objetivo dele, ele vai fazer mais uma investida. E ele vai escalar isso cada vez mais. Conforme você for resistindo, conforme você for passando pelas dificuldades e ele não conseguir te derrubar, digamos assim, ele vai exponenciar ainda mais os seus ataques. E ele vai usar toda e qualquer ferramenta possível para isso. E aí a gente entra em vários aspectos. A gente pode usar muitas coisas, muitas ferramentas, muitos auxílios, muitas maneiras, muitos caminhos para destruir uma pessoa. Então, o narcisista, ele vai escalar muito as investidas dele. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque se ele discutir com você, não adianta. Se ele ser agressivo com você, não adianta. Se ele fazer ameaças, não adianta. Você ainda se levanta. Você ainda tem vida. Você ainda consegue se reerguer. Ele vai buscar uma coisa mais drástica. Ele vai escalar isso. Então, isso é muito sério. Perigoso. E óbvio que eu não diria que o narcisista, que é só narcisista, ele vai fazer alguma coisa diretamente contra você. Então, assim, ele pode querer que você morra? Pode, mas ele nunca vai cometer um ato dessa magnitude com você, mas ele pode achar um outro jeito de fazer isso. Por quê? Porque o narcisista, além de tudo, ele é covarde. Ele é covarde. Então é muito importante que você conheça
esse mecanismo de ação dele, você conheça a que ponto ele pode chegar, você tenha noção disso para que você possa se proteger.